Olá, eu sou o Magdiel, diretor criativo aqui da Mostarda. Eu tenho a satisfação de ser o host de vocês dessa que será uma série de entrevistas aqui no podcast, no Mostarda Cast. Hoje eu trago aqui para vocês um convidado muito especial que ajudou muito a Mostarda lá no início e é uma honra ter ele aqui hoje, Thiago Medeiros. E cara, a gente vai trocar uma ideia sobre marketing político, sobre as mudanças na comunicação, como fazer um network aqui em Natal, em qualquer outro lugar do mundo, enfim, muito conteúdo de valor. Eu tenho certeza que a gente vai acrescentar muito na sua vida profissional. Então vamos lá. Bem, me chamo Thiago, tá? Thiago Medeiros. Eu comecei faz alguns bons anos já. A minha inserção no mercado foi em vídeo, né? Na produção de vídeo mesmo. Eu coordenava uma empresa, uma grande empresa aqui em Natal de vídeo. E dali entrei para a publicidade de vez, né? Trabalhando em agência de publicidade. E aí eu passei alguns anos lá numa grande agência aqui de Natal. E aí trabalhei com política, né? Trabalhou com clientes de varejo, com os mais diversos segmentos que você possa imaginar. Só uma perguntinha, você não tinha nessa época um cliente específico, um nicho, você atuava com vários? Não, onde vinha, o que a agência mandava a gente fazia, né? E aí, por obra do destino, né, e consequências talvez da crise, né, das mudanças que aconteceu, eu fui demitido. E essa demissão para mim foi a melhor coisa da minha vida, porque me obrigou a sair digamos assim, da minha zona de conforto, porque acabou que tinha se tornado um pouco isso, com todo respeito às empresas, etc., mas tinha se tornado um pouco uma zona de conforto, e aí eu tive que ganhar a minha vida fazendo o meu trabalho. E aí comecei a prestar consultoria de comunicação, consultoria de marketing. Eu sou formado em administração, hoje faço mestrado em sociologia. Eu acredito, na verdade, eu acho que todo bom sociólogo poderia ser um bom cara de comunicação e marketing. Pegar um gancho aqui, brother. Muitas pessoas questionam a mim, a Dai, porque a gente fez psicologia ao invés de fazer publicidade. Mas pegando um gancho nisso que você está falando, estudar uma área que, teoricamente, não diz respeito diretamente a uma arte, a um design, alguma coisa, mas diz respeito às pessoas, à humanidade e a comunicação para isso. Demais. Entender as pessoas. Tem uma área da psicologia que é a psicologia social. Massa. Né? A psicologia social hoje, que é uma das áreas que a gente estuda, inclusive não do mestrado, mas, por exemplo, lá na nossa empresa, né, que a gente hoje trabalha muito com marketing político, que é como você vai pegar uma mensagem e vai dar à sociedade, como é que você entende a sociedade e como é que você dá a ela aquela comunicação. Total. Então isso é psicologia, isso é sociologia, é antropologia, né? Então são coisas que a gente realmente precisa estar atento. Como bom comunicador, acho que isso é uma das coisas necessárias para se fazer uma boa comunicação. Entender mais sobre as pessoas e não quero colocar num parâmetro mais ou menos, o que é melhor ou pior, mas seria entender mais de pessoas e menos de propaganda, digamos assim, de veículo, de mídia. Porque uma coisa, por exemplo, tem hoje essa cultura da mídia paga, é muito barata, no digital, realmente é comparado às mídias mais tradicionais, só que não é só impulsionar, não é só colocar uma arte pela arte no Instagram e aquilo vai gerar uma venda, mas é realmente conseguir se conectar, falando a mesma língua, tendo a mesma mentalidade. Perfeito. Se você, por exemplo, se você pega uma coisa que mudou muito o paradigma, né? Por exemplo, se você pegar algumas décadas, uma década atrás, um pouco mais, as marcas, as pessoas apenas consumiam aquilo que as marcas davam, né? Então a marca, ela empurrava o que ela queria e as pessoas aceitavam, não tinha essa troca. E tinha até que aceitar, porque o veículo era só... Hoje é pelo contrário, as marcas morrem, às vezes, entre aspas, né? Morrem de medo do que as pessoas vão achar daquele produto, o que as pessoas vão falar até mesmo da condução das políticas daquela empresa, porque você pode a qualquer momento virar alvo na internet. Total. E acabar a sua marca. Uma marca talvez às vezes extremamente respeitada, vai do 100 ao 0 em questão de segundos. Então, hoje o consumidor ele passa a ter um protagonismo muito grande. Total. E tem outro detalhe. As marcas não só temem esse posicionamento, como elas disputam com a gente. Total. Porque, tipo, a atenção da Dai, a atenção da Mari, a sua atenção a Coca-Cola disputa comigo, porque às vezes o meu feed é mais relevante para você tem mais contato comigo do que com a marca. Perfeito. Então, essa humanização das marcas... E aí, deixa eu te perguntar, já outra... Cara, Thiago, estava conversando aqui antes, ele tem um protagonismo muito importante na nossa empresa. Hoje a Mostarda ela é fruto de uma consultoria lá 2, 3 anos atrás,
onde tudo isso que a gente está vivendo hoje já estava sendo meio que planejado, Verdade. semeado, então ele tem esse papel. E por que eu procurei o Thiago? Porque o Thiago viveu uma transição, porque você teve a oportunidade de trabalhar naquilo que é a publicidade mais tradicional possível, em sua essência. Tá até emocionado aqui. E agora, como é que é pra você, mano, essa transição? Porque, querendo ou não, a gente sabe da relevância digital, não colocando no mérito do que é melhor, o que é pior, também não quero entrar nesse mérito, porque acho que os dois são importantes, principalmente numa cidade como a nossa, como Natal. Perfeito. Mas como é que foi pra você viver essa transição? Vamos lá, Mag. Eu costumo dizer que às vezes assim, quando eu estou conversando com algumas pessoas, para os mais antigos eu pareço moderno, porém, para os modernos eu pareço antigo, tá? Na verdade, eu vejo comunicação, ela é um grande ciclo. Então, por exemplo, eu não consigo hoje, muitas vezes, analisar e você colocar os canais separados. Para mim, uma mensagem ela tem que chegar às pessoas por diversos canais. Então, eu respeito muito as mídias offline, respeito muito a televisão, que tem uma relevância muito forte. Agora, tudo vai depender do teu planejamento, tudo vai depender dos teus objetivos, qual é a mensagem que você quer impactar, que você quer passar, qual é o teu público-alvo. Porque tem coisas que, por exemplo, tem coisas que realmente o meio digital ele vai ser para você a melhor plataforma, melhor canal para se vender e se passar aquela mensagem. Porém, tem outros que é a TV, tem outros que é o rádio. Veja que fantástico. Para mim, na verdade, eu acho que hoje em dia, um dos grandes exemplos de superação e transformação em mídias é o rádio. Total. Cara, o rádio, ele sobreviveu a todas as grandes entradas. Todas as profecias de morte, Rapaz, né? entrou TV, entra internet, e a rádio, ela se adapta àquele meio. Então, eu acho que tem espaço. Então, por exemplo, quando a gente às vezes vai fazer uma campanha para um cliente, eu não descarto já, por exemplo, eu não faço a campanha já pensando no meio. Eu primeiro monto o planejamento e vejo quais são os canais que vão se adequar àquela mensagem. Hoje em dia, realmente, o digital tem se mostrado muito bom. Por que o digital tem se mostrado muito bom? A gente atua muito com a parte política, né? E planejamento empresarial também, de comunicação. Mas hoje o grande segredo que eu vejo na minha cabeça quando eu penso, que é a super, hiper, mega segmentação. Massa. Quanto mais você segmenta, quanto mais você consegue passar a mensagem direcionada para aquele teu cliente, mais assertivo você vai ser. Que vai muito de contra aquele tiro de canhão, aquela ideia do atingir o máximo de pessoas possíveis. Jogar a rede e depois puxar para ver o que vinha. Pois parece até ser contraditório, diminuir o alcance, mas ser um alcance mais assertivo. Exato. Massa Acontece, isso. porque como eu falei, depende muito do seu objetivo. Total. Então, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, vou dar exemplos de política, que é o que a gente estuda mais, mas você tem a campanha do Obama, a campanha do Trump, a campanha do próprio Bolsonaro, a campanha do Brexit na Inglaterra. Tudo isso foi fruto de super segmentação. Os caras sabiam com quem falava, então às vezes você era até exposto àquela comunicação e você dizia, isso aqui pra mim não serve, mas aí ele não estava querendo falar com você, porque você entrou na rede errada. Mas ele estava querendo falar com o público certo, porque aquilo dali fazia sentido para quem deveria ver. Pegando ainda o Trump como exemplo, foi tão bem segmentado, que ele foi suspeito de informações dadas pelo Facebook, não sei o que, parará. Tem o caso da Cambridge Analytics, né? Que tem até um documentário, na verdade tem um filme na HBO, que é o Brexit, né? Que a participação da campanha do Trump teve um pouco da Cambridge Analytics, que é uma das empresas que faziam essas segmentações. E lá explica bem direitinho e tem o documentário do Privacidade Hackeada, né? Que é no Netflix, que ele vai falar um pouco também exatamente sobre essas questões, de como é que eles extraíam os dados. Óbvio, todo mundo tem que tomar muito cuidado com o que vê no Netflix, etc. Que também a gente não pode aceitar tudo que vem. Todo material de comunicação tem alguém por trás ali, o objetivo, né? Então, você tem que também extrair um pouco do que você quer. Deixa eu te perguntar, você começou, né, na publicidade, fazendo várias coisas, peças e filmes, isso aqui. E você falou o porquê você foi para essa mudança, né? Enfim. Mas como é que é para você hoje essa realidade lidar com essa área política? Dado
ao preconceito que existe sobre isso, até mesmo da galera que trabalha na publicidade, no audiovisual, fala, pô, a galera não paga, não sei o quê. Mano, existe alguma coisa que é mito, que a gente que tá de fora não sabe, ou que é verdade? Passa um pouco aí esse pente fino pra gente. Vamos lá. Tem muita, eu acho assim, o termo começou pelo termo, né, que as pessoas dizem, marqueteiro, que na verdade é um comunicador. Né? Então criou-se muito mito, agora mitos assim, que obviamente não é embasado, né? Tiveram vários escândalos que vieram aí aos longos dos anos, mas eu acho o seguinte, Mag, ela não é diferente das outras áreas, certo? Sobre a questão de pagamento, etc, às vezes as pessoas falam, acontece, mas eu acho que hoje em dia, né, com as próprias legislações, com as empresas também cada vez mais preocupadas em fazer contratos direitinho, essas coisas têm diminuído bastante, né? Então a gente tenta, obviamente, dar o máximo de profissionalismo que a gente puder tanto aos nossos clientes, como também aos nossos fornecedores que estão entrando com a gente, seja numa campanha institucional também, que hoje em dia a gente faz muito isso, trabalha para federações, etc., patronais que têm determinados projetos, inclusive a gente está hoje com um projeto de segurança rural fantástico, que é a criação de uma plataforma para eles de informações que a gente está trabalhando. Então, assim, tem muita coisa que se fala, mas, na verdade, para mim é uma arte, sabe? Eu acho que trabalhar com política é uma arte, como também trabalhar com empresa. Porque, às vezes, o que acontece? Você trabalha com tantas empresas que você, às vezes, não consegue viver o mundo dela. E uma coisa que se eu posso dar uma dica, eu diria assim, menos é mais. Sabe? Menos clientes, eu acho que é mais envolvimento, é mais engajamento. Então, por exemplo, um político, quando a gente vai se envolver com ele, cara, eu vivo a vida dele. Eu vivo tanto para saber que um dia, quando às vezes ele precisa fazer alguma coisa, eu falo a mesma língua que ele. Porque esse é um processo que eu adoto. Sabe, às vezes é um cara que vai, eu não sei, deve ser desse jeito. Um cara que vai imitar alguém, ele precisa ficar vendo ali o tempo. Imersão. Total, entendeu? E a mesma coisa, por exemplo, dentro de uma empresa, deveria ser assim. Se você vive a realidade daquela empresa que é o teu cliente, você entende as necessidades dela, você entende o que ela precisa, você entende a missão dela. Você começa a observar coisas que às vezes você de fora não observa, porque passa. Cara, você trouxe um ponto aí, pegando essa âncora gigantesca, maravilhosa, que é sobre produzir uma publicidade, ou produzir um trabalho, prestar um serviço baseado na necessidade do cliente, não mais baseado naquilo que a gente estava conversando antes, sobre o que eu acho, o meu ego enquanto artista. Claro, a gente tem uma máxima aqui, Thiago, na Mostarda. Claro. Primeira, a gente não contrata rockstar pra Mostarda. Eu acho que essa época do cara criativo foda da criação, eu acho que isso é defasado. Óbvio que existem pessoas que são muito boas, são realmente estrelas no que fazem, mas elas jamais podem ser colocadas, sobrepostas à equipe como um todo. Claro. E aí até pegando um outro gancho, dentro da outra máxima que a gente acredita. Faça um trabalho para resolver um problema do cliente. E não para satisfazer ou para inchar o seu ego, para... Óbvio que prêmio, né, Cannes e tal, premiações são importantes, são relevantes. Mostram pra gente que a gente tá fazendo certo, de certa forma, traz uma carícia no nosso ego, é muito bom. Mas no final do dia, o que realmente importa é se o seu cliente está satisfeito com o seu trabalho. Isso é muito importante. Sabe? Assim, vou dar mais ou menos assim, um parecer um pouco... Eu acho que vai bem no que você está falando também. Mas o que acontece? Hoje em dia a gente tem muita gente boa, cara. A gente tem muita gente boa. Eu digo aí na nossa cidade, olha que é uma cidade pequena. Se a gente for falar de alguns segmentos específicos da área da comunicação, você tem pessoas muito boas aqui. Que trabalhariam aqui, trabalhariam em São Paulo, trabalhariam, sei lá, em Nova York. Trabalhariam sim, entendeu? Mas as pessoas muito boas, eles muitas vezes são essenciais, sabe, Mag? Por exemplo, existem trabalhos, aí você tem que, realmente essa questão do ego é uma coisa complicada que eu tenho um parceiro meu, que a gente até é sócio em uma empresa de análise de dados que a gente colocou, é que ele fala muito para mim que uma das principais artes dele não é nem o trabalho em si que ele faz, mas é administrar egos, porque ele trabalha com um nível de pessoas muito, digamos assim, bem alto. E aí ele fala, Thiago, uma das principais dificuldades minha é administrar egos. E isso também, às vezes, é uma função de um grande líder também.
Entendeu? Porque às vezes, eu particularmente na minha empresa, eu já tive situações em que eu reconheci, que eu digo, poxa, essa situação eu não consigo dar conta. Eu vou ter que chamar alguém mais punk, alguém mais top. E aí eu vou e aceito. E naquele momento que eu trago o cara, eu saio da função, digamos assim, de estar ali executando e vou para uma função administrativa da minha empresa. E falo, não, agora aqui, amigo, eu estou te contratando, você vai lidar com isso aí. Então, essa questão do Rockstar, óbvio, não estou falando que é todos, mas às vezes é ter uma boa liderança sobre ele, entendeu? E também ele aceitar, né? Que também se o cara não aceitar uma liderança, ele não vai fluir. Para que você possa administrar, porque às vezes esses bons criativos, cara, eu já passei na minha vida, eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns criativos e devo muito a eles. Porque talvez as minhas percepções que eu tenho hoje sobre um vídeo, sobre um spot, sobre uma peça que eu vejo impressa, foram esses caras que me moldaram. E, mano, me fala um pouco sobre essa questão, qual a sua visão sobre criativos versus dados, versus caras cientistas de dados hoje. Porque, assim, não é de... Eu acho que uns 10, 15 anos atrás, acho que será mais. O criativo tinha um protagonismo, às vezes, muito maior do que um atendimento, por exemplo, ou do que um cara que ia distribuir a mídia. Enfim, era outra realidade. E hoje você vê que a galera dos dados tem ganhado muito mais espaço devido ao nível que tem chegado a publicidade. E aí, como é que é hoje lidar com esse... Precisa do criativo, dá para fazer uma campanha com um criativo mediano, uma estratégia muito foda. O que é para você hoje isso? Rapaz, se você for fazer uma opção sempre é trabalhar com os melhores, né? Total. A gente tem que trabalhar também muitas vezes com o que a gente tem e com o que o nosso cliente pode pagar. Isso é fundamental. Tenho certeza que você gostaria de trabalhar com todo mundo o mais punk possível, mas às vezes não dá. Mas voltando à questão dos dados, o que acontece? Realmente hoje os dados têm uma relevância muito forte. Muito pelo que a gente já conversou por aqui. A super segmentação, você ser assertiva na sua mensagem, da mensagem chegar certo, no canal certo para que atingir aquele público-alvo. Aconteceu vários fenômenos na publicidade que vão culminar nisso daí. Redução das verbas. Hoje em dia você tinha, antigamente, eu peguei algumas fases que você tinha empresas fazendo filmes com 2 dígitos, total. 80, 100 mil, 150 mil, um filme. Hoje não tem mais isso. Então aí você vai me dizer, mas a qualidade caiu dos materiais? Não, a qualidade não caiu dos materiais. Entendeu? Então as agências elas também precisaram se adaptar a esse novo momento. Aí surge essa questão dos dados, né? Os dados hoje eles são fundamentais, eu acho, para orientar as campanhas. Então dentro de uma agência ela tem vários departamentos que, na minha visão, certo? Com todo respeito às outras visões, antigamente eles funcionavam mais distantes. E hoje o que acontece, na verdade, Mag, é que eles precisam funcionar todo mundo integrado. Se hoje esses setores eles não funcionam integrados, eles não conseguem entregar os resultados da campanha. Então não é que na minha concepção, de que o criativo perdeu importância, não. Na verdade, agora eles precisam cada vez mais atuar junto. A equipe ganha mais relevância. Né? Exatamente. Então, por exemplo, o cara do planejamento, tem conhecimento aqui na Natal de caras de planejamento fantásticos, né? Não é para fazer propaganda, né? Citar não, mas não, tem caras muito bons. Por exemplo, o Paulo Miguel é um cara fantástico. Um cara que entende Ele é de qual área? Da arte C, de planejamento. De planejamento. Alô, e BI. Paulo Miguel, estamos esperando você aqui. E BI, né? Então, foi um cara que quando eu estava lá atrás, a gente conversava sobre essa importância e relevância do BI, isso há 4 anos atrás. E, cara, eu fico pensando como é que deve ser para as agências tradicionais essa corrida desesperadora de uns 2 anos para cá Pra se adaptar, né? Porque, é complicado, assim, falando muito. um pouco de Globo. Mano, vamos pegar a Globo, que ainda é uma potência gigantesca na nossa mídia. É quem consegue chegar em todas as casas. É tipo assim, a Globo, a mídia tradicional morreu, não morreu. Não, nem um pouco. Agora, venhamos e convenhamos. Pergunte se o Nordestão sai da Globo. Sai. Pergunte se o NP sai da Globo. Não sai. É o poder de convencimento que ainda carrega. Total. Mas assim, venhamos e convenhamos que a Globo tinha a faca e o queijo na mão há 5, 8 anos atrás. Para essa transição ser muito... Ela tá correndo agora com Globoplay, com as streams, né? Até Exato. mesmo o digital. Cara, Magazine Luiza.
tem uma assistente, não assistente, uma influência digital. Já pensou se a Globo tivesse pensado, tivesse tido essa sacada também? Porque, É verdade. enfim, então, é bom por um lado pra gente, enquanto somos nativos digitais, né, como chamam, nascemos nessa era, mas também eu fico pensando contraponto às empresas que, tipo, são tradicionais ou vêm do escopo tradicional nessa corrida desesperadora para ingressar. Até agências tradicionais da nossa cidade têm colocado agências de comunicação digital. Porque é um processo que eu diria que às vezes natural. Tem um livro, pessoal, eu recomendo esse livro para as pessoas lerem. Chama-se Dilema da Inovação. Ele é interessante porque o autor ele vai passar é que algumas inovações que vêm, elas criam rupturas do ponto que gigantes morrem e empresas pequenas despontam para se tornarem grandes. É a quebra de um paradigma para o início de outro. Exato. Só que o que é que ele coloca de maneira bem interessante? Ele vai explicar, através de cases reais, o porquê, às vezes, grandes empresas não conseguem acompanhar uma inovação de total ruptura. Uma inovação incremental, que é aquela inovação que você muda ali uma capacidade, muda alguma coisa, as grandes empresas elas levam vantagem em relação às pequenas. Sim. Mas quando você vai para uma mudança de ruptura, a empresa grande, normalmente, ela é muito mais afetada. Mas por quê? Saquei. Porque ela é tão grande, é tanto dinheiro ali investido, ela é um Titanic, certo? O que é que acontece? Por exemplo, o Titanic, quando ele viu o iceberg, ele tentou virar. mas ele não conseguiu. Por quê? Lento. Porque ele é gigante. E o leme dele não é o suficiente para você mudar a direção dele. E nem pode ser, porque se for muito grande, ele também pode Exatamente. afundar. Então, ele vai mostrar exatamente isso. Pô, tem empresas gigantes que elas não conseguem mudar, porque existe conselho de administração, porque daqui que um cara consiga convencer todo mundo a mudar tudo, aí o cara vai dizer, não vamos mudar não, porque já tem não sei quantos milhões investidos em P&D, não sei o que, pronto. Dito isso, é um pouco das empresas também, a realidade das nossas empresas. Então, elas às vezes, eles até percebem aquela mudança. Só que, infelizmente, não é uma empresa pequena que você tem 5, 10 funcionários, que você faz uma reunião de manhã e diz, pessoal, mudou a estratégia, agora nós vamos atuar assim. Não, os caras têm contratos, os caras têm milhares de coisas que envolvem. Então, eu vejo que hoje a Globo está tentando se reinventar. Isso é fato, certo? E as agências aqui, vou dar um exemplo das agências de Natal, eu acho que foi um movimento extremamente acertado delas, sabe, Mag? No sentido de que, poxa, eu tenho empresas, às vezes, consolidadas de tecnologia, de comunicação digital e etc., e eu venho e trago ela para dentro da minha empresa. Porque você criar expertise nessa área leva um tempo. Toda área ela precisa de um tempo de aprendizado. Não é verdade? Você precisa, não é assim, eu vou criar hoje um departamento da minha empresa digital e amanhã ele está funcionando. Não é assim. Mas quando você traz uma empresa, você incorpora o know-how dela, você incorpora os clientes, os faturamentos. Então, quem podia fazer isso, fez. E eu acho que fez assertivamente. E as grandes empresas têm aproveitado esse lance que está falando. Se eu for criar internamente uma equipe de inovação para determinada área, vai demorar, sei lá, 1 ano, 2 anos. E hoje, 1 ano, 2 anos nesse aspecto dá muito tempo. Muito. Até os planejamentos, abrindo um parênteses aqui, até os planejamentos hoje não são feitos daqui a 5, 10 anos. É daqui a 6, 1 ano, 2 anos no máximo, pensando a longo prazo. Mas voltando ao que eu estava falando, é muito mais cômodo e mais assertivo uma empresa de grande porte comprar uma empresa, uma startup que está começando, que tem uma equipe de 7, 12 pessoas e faz muito bem aquilo. Verdade. Mano, eu dei uma estudada agora nos gráficos de empresas grandes que compraram ou fizeram fusões ou compraram empresas menores e tudo mais. Subiu de um nível assim, absurdo, de tipo 30% a 40% a mais que o ano passado. Então, é muito reflexo disso. E eu acho que é meio que é o futuro das grandes empresas, com os lemes pequenos, fazer isso, é mais assertivo de certa forma. Exato. Por exemplo, você tem o mercado de comunicação hoje. Quando você busca, você vai ver hoje grandes empresas que, às vezes, elas compram, elas fazem um grupo, né? Uhum. E aí você está lidando com uma dessas empresas do grupo sem saber que tem uma grande agência por trás. Então, eu tenho um exemplo da Propeg. A Propeg, que tem muita conta política
no Brasil todo, etc., uma das grandes empresas da Bahia, ela tem várias empresazinhas que são frutos dela, são os filhos. Então tem empresa de dados, né, BI, tem empresa que é responsável por... Então, as empresas elas vão buscando crescer. Porque, por exemplo, hoje em dia, um cliente exigente, ele não quer só um material bonito, um material bem feito. Hoje ele quer, você tem que se esforçar para entregar algo muito além disso. Entendi. Porque... E o que seria o além do material perfeito? Um bom atendimento. Um bom planejamento. Porque eu sempre lutei muito, Magdiel, sempre, contra commodity na publicidade, sabe? E aí, trazendo um gancho pra galera, o que seria o termo commodity e também o que seria o commodity na publicidade, só para dar uma explicação commodity, rápida. Por exemplo, uma laranja é uma commodity, né? Ou seja, tudo é igual, não tem uma diferença. Então, quando a commodity digital que eu falo você não ter aquela coisa simplista, sabe? Você sempre tentar passar alguma coisa diferente naquele material que você está entregando. Isso dá um valor muito forte para o cliente. E você só consegue fazer isso se a gente voltar conectando o que a gente já está conversando. Se você pegou aí, se você consegue entrar no cliente. Viver o cliente. Não tem como você criar uma coisa nova, inovadora, sem conhecer ele. Total. Não é mais aquele tempo que você olhava para fora, fazia uma referência, vou pegar aquela referência e já jogava para aquele teu cliente. Às vezes não dá para fazer isso. Por quê? Porque a realidade daquela empresa é diferente, porque a cultura daquele lugar é diferente. Então, quando você começa a pensar em como é hoje em dia a sociedade, e vai para aquela questão que a gente estava falando de sociedade, você hoje tem um aspecto extremamente importante chamado cultura. Cada lugar vai ter a sua cultura. Às vezes cada tribo tem uma cultura, né, diferente. Então, você pode até mesmo perceber a Nike. Quando a Nike está lançando um produto de basquete, você vê que ela tem toda uma roupagem para aquela tribo. Uma linguagem diferente. Então, como é que os caras conseguem aquilo vivendo, planejando, né, estando dentro daquela coisa? Algo que eu queria trazer para cá também, uma importância, e a gente faz muito isso na política. A nossa empresa ela tem hoje um tripé. O tripé dela é o seguinte: pesquisa, tá? Planejamento e para aí vir a comunicação. Pesquisa é fundamental. Planejamento e comunicação. A pesquisa, ela é fundamental. Eu não estou dizendo a pesquisa só do cara aí aplicar um questionário, não. Mas, por exemplo, às vezes a gente faz pesquisa qualitativa. Que é subjetivo. Exato. O que é que faz? Pega um determinado grupo, o cara vai fazer uma campanha, vamos entender o que é que as pessoas estão pensando. Aí a gente às vezes contrata uma empresa, vê o que a gente pode fazer, porque também depende muito da verba do cliente, e você faz os grupos focais. E você dali consegue extrair coisas fantásticas. Se as empresas também tiverem essa sensibilidade de entender, eu tenho um cliente de varejo que a gente realiza periodicamente pesquisas aí quantitativa e qualitativa a cada 2 meses. E hoje... Então eu sei o que o cliente está pensando na loja a cada 2 meses. Massa. Entendeu? Então a minha comunicação ela vai ser assertiva. E nem só às vezes a comunicação que eu digo de uma peça publicitária, mas a comunicação do marketing mesmo. Os caras estão reclamando de um atendimento, isso aqui está impactando no faturamento, até mesmo para proteger as empresas, que aí às vezes o cliente vem e diz, não está dando resultado o que você está falando. Proteger. Vamos fazer uma pesquisa para analisar? Que vai chegar, esse momento vai chegar, porque às vezes, trazendo um pouco quebrando um pouco desse mundo ideal da publicidade, todo cliente, ele quer diminuir seus custos, ele quer aumentar seu faturamento. Sim. E ele quer fazer a sua marca ser relevante no mercado. E aí, em algum momento, talvez você não consiga ou dar um faturamento ou fazer a marca ser relevante, e a primeira ideia do empreendedor, do empresário ou do grupo é jogar, meu irmão, você não está dando resultado. Não tá. E aí, ter essa pesquisa, entender, fazer as pesquisas fazem parte também de se proteger enquanto empresa. Verdade. É um jogo, às vezes, que não combina. Às vezes o cara quer, eu quero mais reconhecimento de marca, eu quero que minha marca vende mais e corto o orçamento de comunicação, né, de marketing. É difícil, muitas vezes. Aí o que acontece? Aí, os profissionais de comunicação estão tendo que se adaptar a essa nova realidade, porque é uma nova realidade, sabe, Mag?
É assim, não tem... Se a gente for discutir se é certo ou é errado, tudo bem, sem problema. Mas que é uma realidade posta, é uma realidade posta. Você vai ter uma ou outra empresa diferenciada. Na nossa cidade você tem empresas diferenciadas, empresas que investem em marketing, que faz uma ação que você pode perguntar, poxa, o que é que ela está vendendo com aquilo? Ela não está vendendo nada, mas ela está vendendo marca, ela está vendendo experiência, né? Ela está trazendo uma coisa relevante para o cliente dela, que não significa agora ir comprar mais, mas ela está fidelizando aquele cliente. Então, hoje a fidelização é uma coisa que toda empresa deveria buscar, né? Você entrar na guerra de preço é uma coisa muito arriscada, né? Aquela que as grandes empresas tendem a ganhar. Essa parte de planejamento, quem se interessa, aqui no Brasil, eu gostava muito de ver os vídeos dele, é o Falcone, né? Sim, total. O cara manja muito. Ele tem uns vídeos no YouTube, tem um muito bom do Abílio Diniz, que ele dá uma entrevista lá, que é uma coisa que às vezes a gente sempre usa muito, que o Abílio, ele tinha uma coisa, Mag, que às vezes vai contra um pouco essa nossa geração, mais a sua geração, eu sou um pouquinho mais velho, que é aquela busca alucinada pela inovação, né? E o Abílio, ele é um cara, óbvio, ele está dentro de uma grande empresa, um grande grupo, que era o Pão de Açúcar, né? Quando ele estava à frente do grupo Pão de Açúcar. Ele dizia, olha, para mim, às vezes chega um cara aqui, um gerente, um diretor, e faz, eu quero botar essa inovação. Aí ele fazia o seguinte, chegava para ele e fazia, amigo, aonde é que mais ou menos alguém faz parecido? Aí o cara dizia, não, lá na Alemanha. Ele fez, então faça o seguinte, você vai lá para a Alemanha, você vai passar um ano naquela empresa, e quando voltar, você vai fazer igual o que eles estão fazendo. Não, mas eu quero fazer uma inovação. Não, eu não vou reinventar a roda. Se tem alguém fazendo alguma coisa parecida, vamos pegar lá o que eles estão fazendo parecido, vamos aplicar aqui, e se for preciso fazer uma mudança, a gente faz. Parte também para aquela questão, as grandes empresas elas não podem arriscar tanto, né? Mas que é uma coisa que eu acho que a gente precisa também, muitas vezes, aceitar que nem sempre não dá para ser inovador sempre. E não ser inovador não significa nem que você não vai ter sucesso, que vai ser frustrante, sabe? Que às vezes a gente busca muito essa coisa, eu quero ser inovador e tal, é bom, mas às vezes não dá, e se não deu, vou fazer o quê? Existe mercado para inovação, existe mercado para não inovação. O lance é você conseguir responder rápido às mudanças. Perfeito. É o poder de reação. Por exemplo, as chances de você ser o Steve Jobs dessa nova geração é mínima. É tão difícil quanto a chance de você nascer, de verdade. Mas, responder ou reagir de forma rápida dessas mudanças é o que faz, por exemplo, a Amazon ser a Amazon, a Netflix ser a Netflix, a Nubank. É o poder de reação que faz você estar no jogo ou não, né? Exatamente. Eu acho que assim, você falou uma coisa interessante, que às vezes eu lido muito hoje em dia, as minhas equipes, quando a gente vai fazer grandes projetos, é composta muito por jovens. E aí eu sempre tenho interesse, eu gosto assim, de 19 anos, 20 anos e tal, e muitas vezes eu gosto às vezes de passar um tempo com eles, sentado, conversando, e às vezes eles falam assim comigo, poxa, Thiago, eu vou largar minha faculdade. Por que você vai largar a faculdade? Não, porque fulaninho de tal é bilionário, milionário e não fez faculdade. Pensamento. Pois é, mas às vezes isso hoje é vendido para o jovem. Às vezes eu penso que de maneira irresponsável, porque assim, eu não preciso, se você atingir sucesso, eu não preciso ser igual a você, eu não preciso fazer os mesmos passos que você fez, que não significa que eu vou também ter sucesso. Porque existe uma infinidade de coisas que podem... Muitas variáveis, né? Então, por exemplo, um bom network, se eu puder dar uma dica assim, poxa, uma coisa que o cara tem que investir, que hoje eu às vezes sinto dificuldade, é bom network. E aí eu te tentar pergunto, criar um bom network. Como é que a gente faz um bom network hoje na Natal, bro? Rapaz... Porque assim, não existe um caminho pro network, tá? Mas, por exemplo, hoje eu sei que você tem uma agenda, um time de relacionamento muito grande. Tanto que muito dessa construção da mostarda foi por causa desses contatos. Conversa com o fulano, então, óbvio que isso é experiência e tudo mais. Mas existe uma forma, uma dica que você poderia dar para fazer um network massa aqui em Natal? E como fazer um network? Rapaz, eu particularmente, como é que eu visualizo? Muitas vezes, e aí eu digo no meu caso mesmo, é obra do acaso. Na verdade, não é obra do acaso. Para mim, eu sou cristão, é Deus. Sim. Deus coloca, às vezes, as pessoas certas no lugar. Vou dar um exemplo para você. Quando eu fui demitido, minha esposa estava grávida. Foi um baque.
Esposa grávida, exatamente. E aí, quando eu teve a minha demissão, eu cheguei em casa e tal, conversei com ela, e isso no sábado começava uma pós-graduação minha, que era cara. Sim. E eu fiz, não, eu não vou fazer, amor. Acho que agora tô com a demissão, até que vou receber um dinheiro, mas eu acho que não vai dar para continuar. Ela sabiamente fez, não, vá, faça um esforço. Eu disse, tá certo, fiz. O que aconteceu? Eu revi um professor meu, da graduação. Esse cara me chama no almoço para sentar, conversa comigo e eu saio dali com um negócio fechado. Que ele simplesmente me contou uma situação de um cliente dele que estava precisando de serviço de comunicação e marketing. Ele deu a solução que alguém tinha passado. Eu disse, não, eu não concordo com essa solução. Ele fez, eu também não concordo, mas qual é a sua solução? E ele de bate pronto, sem muitas informações, eu dei mais ou menos o caminho. Ele gostou, me ligou no outro dia e perguntou se eu queria ser sócio dele naquele projeto. E ali eu comecei a viver um novo network, né? Mas a experiência, falando a questão de como o cara fazer, é complicado, porque assim, muitas vezes as relações de quando você estudou lá no ensino médio, de com quem você fez faculdade. Aí você pode perguntar, poxa, Thiago, mas eu não estudei numa escola boa, eu não fiz uma faculdade boa, eu vou morrer? Não. Porque muitas vezes, até o cara que está estudando numa escola, sei lá, de classe média, média alta, onde vão estar os empresários, onde você está na universidade, que vai ter aqueles próximos profissionais do futuro, às vezes eles não têm a mentalidade disso. Então, muitas vezes, network, Mag, eu acho que tem a ver com mentalidade. De você estar naqueles lugares ali, naqueles espaços, e você entender, não é que você olhe para todo mundo e veja um cifrão, não. Mas de você entender que ali podem existir relações. Então, quando você começa a parar para pensar, por exemplo, pare para pensar um tempo assim, esqueça de tudo e comece a pensar nas pessoas que você conhece. E nas pessoas que aquelas pessoas conhecem. E você vai fazendo esse exercício e você vai começando a entender ligações. Que é uma dica, até sendo um pouco mais pragmático, não sei se você vai concordar comigo. Pô, você está começando um negócio, você não é conhecido. Velho, pega a agenda de telefone, eu fiz isso, brother, deu certo. Nossa. Não falando que vai dar certo para você 100%, mas pega a agenda e liga para as pessoas que você conhece, não para oferecer o serviço para elas, mas para perguntar para elas isso, boa, se elas conhecem alguém que precisa do seu negócio. O cara tem que vender, velho. É tipo assim, não sei se você lembra, rolava muito esse tipo de marketing no telefone. Uhum. Alô, Thiago, eu sou aqui da Microlinks, tô fazendo um curso aqui, te oferecendo um curso aqui de informática. Você se interessa? Não me interesso. Me indica 5 amigos. Verdade. Eles faziam muito isso, e aí acabava que... Hoje em dia é marque 5 amigos, né? Hoje em dia é marque 5 amigos, ou deixa... desse jeito. Mas continua sendo... Você vê claro, que a comunicação, ela só muda de endereço, mas a estratégia é a mesma. Mag, porque eu tenho uma máxima do seguinte, eu uso muito isso daí. Qual é a mensagem com mais confiança que você compra? Aquela que vem de um amigo muito próximo seu. Total. Ou de uma mãe, de um pai. Total. Então hoje a disputa é pela proximidade. E aí vem o lance dos influencers, né? Que são aqueles influencers. E detalhe, até essa questão do influencer de milhões de seguidores tem ganhado nova roupagem. Que eu chamo de nano-influenciadores. É o cara que tem 1000 seguidores, mas o cara tem uma credibilidade, tem um network tão bom. Eu tenho um caso para contar isso daí. Tem um pessoal que eu conheci. E aí eles, de uma grande agência de publicidade de São Paulo, e eles foram fazer uma ação de marketing, de ativação para uma empresa de baterias nacional. E aí os caras queriam contratar uma digital influencer de não sei quantos milhões de seguidores. Só que ela cobrou exorbitantemente. E aí o cara da agência teve uma sacada fenomenal. E aí é onde entra a questão do planejamento, de um bom profissional de comunicação. Ele fez, vamos fazer o seguinte, com o valor que a gente pagaria para aquela pessoa, vamos fazer o seguinte, vamos contratar 20 pequenininhos. E eles fizeram a ação dessa forma. E contrataram... Não era conhecido, não foi a ideia de reduzir custo, não. Foi a ideia de ser mais assertivo. Não, de ser mais assertivo. Porque eles pensaram, poxa, eu tenho uma determinada verba. Se eu gastar a verba todo dia só com aquela pessoa, imagine só, todo mundo fala, a gente aprende. Não coloque seus ovos, como é que é? Só numa cesta só, né? Exatamente. Você tá só uma pessoa para fazer, dependendo só dela.
E aí os caras fizeram isso, meu amigo, foi sucesso. Vai muito para isso. Essa questão hoje desses nano-influenciadores são fantásticos. Eu vejo, particularmente, isso na minha mãe. Minha mãe mesmo, com todo respeito, mãe. Ela hoje, às vezes eu ligo para ela, isso acontece muito. Eu ligo para minha mãe e falo, mãe, quem é que danado influencia você a comprar tal coisa? Mag, é impressionante, ela me dá os nomes. Eu indico. Cara, é assertivo, pô. O cliente às vezes faz um anúncio lá e não são pessoas assim, que você possa imaginar que são as digitais de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores. Não, mas elas falam e tem uma credibilidade fantástica com aquele público dela. E isso ali ela colocou, no outro dia você pode, é batata, você vai na loja, tá lá a loja cheia, você pergunta, não, você viu por quem? Que é uma coisa que hoje em dia tem muito bem isso, que é a tangibilizar os resultados. Sabe? Antigamente se tinha muito essa dificuldade, né? Quando você tinha sua TV, etc., você tem o Ibope, você tem alguns indicadores, mas hoje em dia você consegue criar uma série de indicadores e eu recomendo para as empresas que busquem criar essas métricas, né? As métricas hoje elas são chaves. Óbvio que muitas vezes, a gente já conversou isso aqui, você não pode ficar preso só a números, né? Porque às vezes tem uma coisa de marketing, de brand que você está fazendo, etc., que às vezes não vai dar impacto agora. Mas, por exemplo, você às vezes faz uma ativação na internet. Vai no outro dia lá, o cara do marketing, o cara da comunicação, e dá uma observada na loja. Vê se as pessoas... Isso, que é uma coisa também fantástica. Isso tem, eu acho que é o Design Thinking, né? Uhum. Que eu tive também a oportunidade de conviver com um cara, o Andrei, que é um cara fantástico nessa área, que me introduziu num grupo de estudos há uns 3, 4 anos atrás sobre Design Thinking e que eu aprendi muita coisa em relação a isso e que eu uso hoje em dia, que é o seguinte, se passe por um cliente, observe o cliente. Cliente oculto? Cliente oculto. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu faço isso, é um pouco uma mistura de antropologia, né? Da etnocentria com essa questão do design thinking. Eu vou fazer eu tenho um cliente, certo? Um cliente, um prefeito, sei lá, alguma coisa do tipo, vai fazer uma campanha numa cidade. Sabe o que eu faço? Eu boto uma bermuda, uma sandália, vou lá para aquela cidade, sento num café, sento num boteco, vou para um restaurante e começo a conversar com as pessoas. Que foda. Começa a conversar. Amigo, você chega em casa com tanta informação que você fica louco. Que muitas vezes o seu cliente contaminado, ele acha uma coisa e a realidade é completamente diferente. Ou até mesmo você chegando num cliente que ele tem uma demanda específica, ele vai contratar seu serviço, porque eu acho que não está tendo venda. E aí você entrando bem no negócio, você percebe que às vezes o problema não é a venda. Às vezes é um atendimento, você vê as caixas ou caixas vendedoras com... Agora, você tendo essa realidade visual é outra coisa. Agora, Thiago, irmão, eu poderia conversar aqui a semana toda, vai, porque o bicho tem conteúdo e eu espero realmente ter outras oportunidades e teremos outras oportunidades. Vamos sim. Mas o mais importante é poder trazer um cara como esse, um referencial como esse, para trazer um pouco desse conhecimento, que é vasto. Então, mano, mais uma vez, muito obrigado por ter topado. Eu que agradeço. E vamos trocar mais 5 minutinhos de prosa agora sem câmera, né? Vamos. Mas eu agradeço, Mag, por estar aqui. Como é que a galera faz pra te encontrar, meu irmão? Como é que faz pra contar teu serviço e tudo mais? Vamos lá. Hoje a gente tem a perspectiva.mkt, né, no Instagram. Não reparem não, pessoal, a gente posta bem Vamos produzir conteúdo. Vamos. Eu digo muito a minha esposa, ela fala, Thiago, acho que vocês precisam se vender mais. Até conversou um pouquinho aqui, um pouco antes disso, e eu reconheço isso mesmo. Mas hoje a gente tem muitas questões das indicações, né? Então... Tá segurando um pouco, sabe, Mag? Ou thiago.medeiros10, que é o meu Instagram, pode ir lá, pode mandar mensagem, a gente conversa. Massa. Tamo aí pra isso, beleza? Agradeço. Se estiver ouvindo esse podcast aí, marque a gente, posta nas suas redes sociais, marca o Thiago, me marca, Filmmaker Empreendedor, ou então o Instagram da Mostarda. Marca logo todo mundo e vai ser um prazer pra gente saber que você tá ouvindo nosso podcast. E até o próximo. Valeu!